Vamos continuar a correção da nossa atividade. Aqui, essa questão eu estava fazendo, fiz a gravação e me perdi na gravação. Vou ter que gravar de novo, só que como ela já está feita, eu vou deixar aí. Ó, considerando a PA de razão 2 e primeiro termo igual a 2, e a PG, que possui mesma razão e mesmo primeiro termo, qual a diferença entre o 10º termo da PG e o 10º termo da PA? Então, olha só, o que a gente percebe? Que ele está falando de uma PG e de uma PA com os mesmos dados. A PA, aqui, ó, ela tem razão 2, A1 igual a 2, e como ele está falando sobre o 10º termo, então N vai ser igual a 10. E ele está se referindo a uma PG também com as mesmas condições. Deixa eu mudar a cor aqui para quando eu for riscando. Uma PG com as mesmas condições, né? Razão igual a 2, só que na PG a gente chama a razão de Q. A1 igual a 2 e N igual a 10. O único problema aqui nessa questão é a gente entender o que ele está querendo, ó. Ele fala que a diferença entre o 10º termo da PG e o 10º termo da PA é o que ele quer. O que é a diferença? Toda questão, seja lá que assunto for que falar em diferença aqui, né? Diferença é subtração. Então, na verdade, ele está pedindo, calcule o 10º termo, deixa eu apontar aqui, calcule o 10º termo da PG e calcule o 10º termo da PA. Depois, subtraia, faça a diferença. É isso que a gente tem que fazer. É por isso que às vezes eu falo, a gente precisa ler uma questão, muitas vezes mais de uma vez para poder entender. Que eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer isso, né? Mas às vezes lê a questão a primeira vez, acha que não sabe, aí deixa para lá. Mas se a gente vai lendo, a gente consegue, cada vez que você faz a leitura de uma questão, ela vai ficando mais clara na sua cabeça. Então, assim, diferença sempre é subtração. Subtração entre quem? 10º termo da PG e 10º termo da PA. Então, calcule o 10º termo da PG, calcule o 10º termo da PA e subtraia, que é a diferença, tá? Então, foi isso que eu fiz aqui. Calculei o 10º termo da PG, certo? Tranquilo com a fórmula do termo geral da PG, ok? Já fizemos, né? Aí, algumas, eu creio que não vai ter dificuldade para vocês, mas se tiverem dificuldade de entender alguma coisa aqui, me pergunta lá no WhatsApp, né? Então, ó, encontrei o AN igual a 1024 na PG. Aí, a PA eu fiz do lado de cá, eu dividi aqui o espaço justamente para a gente perceber. Desse lado eu trabalhei com a PG, o termo geral eu fiz, né? Aplicando aqui os dados que são iguais aos dados da PA. Na PA, fiz a mesma coisa, termo geral e calculei o 10º termo, que é o A10. Tendo calculado o 10º termo da PG, que deu 1024, e o 10º termo da PG, que deu 20, eu aí faço o quê? Só subtraio as respostas. 1024 menos 20, que deu 1004, ok? Era só isso essa questão, tá? Entender que a PA e a PG têm os mesmos dados. Joga no termo geral, depois subtrai os resultados, ok? Questão 3. Essa eu não terminei de resolver, deixei só aqui assim, que foi quando bloqueou aqui a gravação e eu tive que começar de novo. Aí eu deixei aí e a gente vai fazendo. Olha só, um carro pode ser adquirido em 5. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a primeira parcela de 6.000, então, primeira parcela de 6.000, foi informado que a segunda parcela seria de 5.800 e a terceira parcela de 5.600. Qual o valor total que esse cliente pagou pelo carro? Então, olha só, tá falando aí, as prestações estão em PA, né? Progressão aritmética.
A primeira parcela foi de 6.000. Isso significa que A1 é 6.000. A razão, o que acontece? De 6.000 para 5.800, a tendência é a gente dizer que é 200, né? Só que diminuiu. A gente tem que observar isso. De 6 para 5.800 diminuiu. De 5.800 para 5.600 diminuiu também. Diminuiu sempre 200. Então, sempre que for diminuindo, a razão é negativa. É menos 200, né? E aí, deixa eu apagar esse vermelho aqui. Menos 200. E N igual a 5, porque são 5 prestações, né? Então, N igual a 5. Como ele quer saber o total que você vai pagar, a gente vai fazer pela soma dos termos da PA. Mas eu ainda preciso saber o último termo, o quinto termo. Eu vou calcular, então, aqui, com o termo geral. Eu tenho certeza que essa questão muitos de vocês conseguiriam fazer sem fórmula, sem nem saber que é PA, faria de boa, né? Vendo cada prestação e somando tudo no final. Porque são só 5 prestações, aí fica fácil de fazer isso. Mas vamos usar as fórmulas, já que a gente está aprendendo sobre elas, né? A1 é 6.000, N é 5 e a razão é menos 200. 6.000, 5 menos 1, 4, vezes menos 200. Aí, eu vou ter que a N é 6.000, mais com menos, menos, só que tá multiplicando, né? Por isso que eu fiz mais com menos, menos. Aí, 4 vezes 200, 800. 6.000 menos 800, 5.200, ok? E aí, eu vou usar esse valor agora na soma. Vou fazer A1, que é 6.000, né? Primeiro termo aqui, A1, 6.000, mais a N, que é o que eu acabei de calcular, 5.200, vezes N, que é quantos termos eu tenho, N igual a 5 ali, que a gente já viu, dividido por 2. Aí, 6.000 mais 5.200 dá 11.200. Vezes 5 dividido por 2. Eu posso multiplicar esses dois e dividir, ou primeiro dividir e depois multiplicar. Dá para dividir esse aqui, né? 11.200 dividido por 2 é 5.600, né? Então, a soma vai ser 5.600 vezes 5, né? Lembrando, é 11.200 dividido por 2, que dá 5.600. Aí, sobrou 5. 5.600 vezes 5 dá exatamente 28.000. Esse seria o valor do carro, né? O valor do carro, 28.000 reais, certo? Questão 4. Determine o nono termo da sequência. Bom, aqui tá falando de sequência. Eu preciso saber se essa sequência é uma PA ou uma PG. Se eu subtrair, 9 menos 3 é 6. 27 menos 9 é 18. Então, não é uma PA. Já sei que essa sequência não é uma PA, certo? Lembra a primeira questão lá no vídeo anterior. Vai subtraindo cada um, se der igual é PA. Já sei que não é PA. Vamos ver se é PG, é só dividir. 9 dividido por 3 é 3. 27 dividido por 3 é 3. 81 dividido por 27 é 3. Então, é PG, certo? De razão, né? Razão Q igual a 3. Se tiver dúvida, não lembra sobre como verificar, que eu fiz aqui rapidinho, porque eu já expliquei detalhado isso.
Se não lembra, assiste o vídeo anterior, que essa é a parte 2 do vídeo, vocês vão assistir a parte 1, que a primeira questão é exatamente fazendo detalhadinho sobre isso. Então, é uma PG. Então, já sei que é uma PG, né? Vou botar aqui. A razão é igual a 3. A1 já tenho aqui, que é 3, primeiro termo. E como ele tá pedindo calcule o nono termo, a quantidade de termos N é igual a 9. Vou colocar na fórmula do termo geral. N menos 1. E aí, vamos substituir. A N é igual a A1, que é 3, vezes Q, que é 3, elevado a N, que é 9, menos 1. A N é igual a 3 vezes 3 elevado a 9 menos 1, que é 8. 3 vezes 3 elevado a 8 é 6.561, né? 3 elevado a 8. Vai fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Gente, eu aconselho vocês a não assistirem só a aula e fazer essas continhas. Nem copia a aula, copia a questão e tenta fazer. Depois vem só conferir, né? Porque se vocês ficarem só assistindo a aula, não aprende. Pega, quem não fez a atividade, pega cada questão dessa e vai tentando fazer, porque só assistir aula não resolve o problema de ninguém. Então, por exemplo, aqui o 3 elevado a 8, tem gente que se perde muito nessa continha. Então, precisa praticar para poder ter segurança ao fazer, né? Vai fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, repete 8 números 3 e vai multiplicando. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, e vai fazendo. Aí, você vai chegar em 6.561. E aí, 3 vezes 6.561 dá 19.683, ok? Questão 5. Em uma PA, A1, ó, PA, como as questões tão diferentes, né? Umas de PA, umas de PG, tudo misturado, é importante a gente prestar atenção nisso e na prova vai estar tudo misturado, né? A1 é igual a 5 e A2 é igual a 15. Determine a soma dos 8 primeiros termos dessa PA. Então, N é igual a 8, né? Se eu quero a soma dos 8 primeiros termos. Eu quero soma, mas já sei que vou precisar de AN, né? Lembrando que essa atividade de revisão, então, tem umas coisas que eu tô agora fazendo mais rápido, né? Quem tem muita dificuldade em PA, precisa começar a assistir a partir dos primeiros vídeos que eu explico bem detalhadamente o assunto. Porque se você não estudou vídeo nenhum e veio só para nesse eu já tô explicando as coisas mais rápido aqui. E gente ligando, deixa eu recusar essa ligação aqui pra gente poder continuar. Então, eu vou colocar aqui o AN igual a A1, que é 5, mais N, que é 8, menos 1, vezes R. Gente, então, acabei não falando sobre o R, né? Nessa questão, ele deu o A1 e deu o A2, ele não deu a razão. Mas e aí? Quem é a razão? Como A1 é 5, A2 é 15, e é uma PA, significa que de um para o outro somou mais 10, né? De 5 para 15, somou 10. Então, a razão é 10, né? Olha só a diferença, né? Então, a razão é 10, vou substituir o R aqui por 10. 8 menos 1, 7, vezes 10. E aí, a N vai ser 5 mais 7 vezes 10, 70.
Cuidado que sempre tem que resolver a multiplicação antes de somar. E aí, a N vai ser 75. Só que ele pediu a soma, vamos fazer a soma ainda. A1 mais a N vezes N dividido por 2. A1, que é 5, mais a N, que é o que eu acabei de encontrar, 75, vezes N, que é 8, dividido por 2. 5 mais 75, 80, vezes 8, dividido por 2. Aí, eu posso dividir 8 por 2, 4, né? A soma, então, vai ser 80 vezes 4, que é 320, ok? Era isso aqui que a questão estava pedindo. Questão 6, pede 30º termo da PA. Então, a PA tá aí prontinha. A1 é igual a 1, primeiro termo. Razão, só fazer 5 menos 1, 4 a razão. Quantidade de termos, tá pedindo o 30º termo, então N igual a 30. E o que a gente quer encontrar é o AN. Termo geral, A1 mais N menos 1 vezes R. AN vai ser A1, que é 1, N é 30, menos 1, vezes R, que é 4. 30 menos 1, 29, vezes 4. 29 vezes 4 é 116. Então, a N é igual a 117, ok? E a última questão, essa questão, quem tentou fazer não chegou a lugar algum, né? Talvez tenha achado que era uma questão difícil, mas não é isso, é que eu acabei botando um dado errado. Tava assim, qual o primeiro termo da progressão aritmética, cujo último termo é 180 e a razão é 3? Não tinha como fazer, porque eu não podia falar o último termo. Que último termo é esse, né? Eu não tenho como calcular A1 e N ao mesmo tempo. Na verdade, no lugar de último era para ser centésimo termo, certo? Aí a gente calcularia. Então, quem não fez a questão, pausa o vídeo, vai fazer agora que sabe que é o centésimo e depois volta ao vídeo para conferir se tá certinho. Então, eu tenho que A1 nessa questão é o que eu tô procurando. A N é o último termo, né? Ou seja, o centésimo termo é o AN, que na verdade é 180. Centésimo é só a posição do termo AN, que é 180, certo? Quando ele diz 30º termo é 180, 20º termo é 180, o 180 é o AN e isso aqui é o N. N é 100, né? Centésimo termo, a posição é 100. E a razão ele diz que é 3. Então, a N é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. A N eu já sei que é 180. A1 eu quero encontrar. N é 100. E o R é 3. Cem menos 1, 99 vezes 3. 99 vezes 3 é 297. Vou trocar tudo de lado, não preciso trocar sinal. O 297 agora tá positivo do lado esquerdo, eu vou trazer ele para o lado direito. Eu vou trocar só eles de lado, então eu troco o sinal. E aí,
sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. A subtração dá 117, o sinal do maior é negativo. Então, A1 é igual a menos 117. Ok, gente? Então, o mais importante de tudo é que vocês pratiquem, não só assistam, né, o vídeo, mas façam as questões sem olhar, tentando e depois vem corrigir, ok? E aí, qualquer coisa é só falar comigo e estudem e boa sorte, sucesso!